Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Marcelo, ele tá fazendo, né? Tá estudando aí o PhD em Clássicas. Na Trinity College. Isso. Que é a maior universidade aqui da Irlanda, não é isso? Exato. A Trinity, ela tá entre as maiores universidades do mundo. Ela tá atualmente na posição 81. 81 no ranking mundial. E na área de clássicas, na área de latim, grego e arqueologia, história, ela tá posicionada na posição 31ª, 31. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu não conhecia muito sobre essa área antes da gente de ter uma primeira conversa e de saber que você vinha aqui. E parece uma coisa bem interessante, né? Que é um estudo, assim, de literatura e antiguidade, né? Coisas clássicas mesmo, né? Isso aí. Bom, primeiramente, obrigado, né, pelo convite, né, por ter aceitado aí me entrevistar. E, bom, para falar de letras clássicas, para iniciar, é o seguinte. Tudo que se estuda em língua portuguesa, língua francesa, língua inglesa, alemã, no Brasil, você chama de letras modernas. Então, você faz o curso de letras. Eu fiz o curso de letras língua portuguesa. Sim. Aí, você tem como se fosse uma derivação, vamos colocar assim, que são as letras clássicas, das civilizações clássicas, né, que foram fundamentais para a formação do pensamento do Ocidente, que são Grécia e Roma. Quais são as línguas que eles falaram? Grego e latim. Sim. Né? Então, o latim, ele é ainda uma disciplina obrigatória do curso de letras língua portuguesa, letras língua espanhola, acho que letras língua francesa. Então quem estuda letras geralmente já tem que saber latim. Tem que saber, é obrigatório você fazer 6 meses pelo menos, né? Um curso de latim de 6 meses, né? Que dá um básico ali para você ter uma base de como funciona a língua. É assim que funciona, e foi assim que eu entrei em contato com o latim, né? Eu fazia a letra de língua portuguesa, tava meio perdido ali, o curso são de 4 anos, né? Tava ali meio perdido, não sabia o que ia estudar, se era linguística ou literatura, né? Que são os grandes ramos da curso de letras. Aí, quando eu finalmente entrei em contato com o latim e vi que dentro do latim você tem o estudo da literatura, tem estudo de filosofia, e eu vi que eu tinha uma facilidade muito grande para traduzir, né? Para traduzir as frases, entender, interpretar. E foi aí que eu fui me encaminhando para essa área do latim. Isso foi mais ou menos em 2014, lá na UEA, na Universidade do Estado do Amazonas, de onde eu sou. 2014, quando foi em 2015, eu passei final de 2015, eu passei pro mestrado lá na Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, lá no interior de São Paulo, que é a segunda melhor do Brasil, atualmente, e a terceira melhor da América Latina, se eu não estiver errado. Eu estudei lá por 2 anos e continuei no estudo do latim, me aprofundei lá. Por que você não quis fazer esse PhD ou isso no Brasil? Ou não tinha oportunidades? O que foi? Cara, tinha oportunidades sim, e tem grandes universidades lá. A questão é a seguinte, como eu fiz o doutorado, o mestrado na Unicamp, que como eu disse, né, a segunda melhor lá do Brasil, e eu percebi que a maioria dos professores que davam aula lá, eles tinham feito toda a carreira lá. Então, eles não saíram do Amazonas, do Pará ou de outros centros para ir para o grande centro do Brasil, que é o Sudeste, que é onde concentra mesmo toda a pesquisa, né? Sim. Eu vi que eles todos tinham começado lá e alguns deles tinham tido experiências fora. Tinham feito doutorado pleno fora, ou tinha feito estágio de sanduíche fora. Ou depois que concluiu o doutorado, foi dar um tempo aula fora. Então eu pensei, cara, se eu quero ser um professor de renome, talvez estudar fora seja um diferencial. Não só estudar numa universidade de renome daqui, mas, sei lá, ter uma experiência, falar um outro idioma, estar em contato com os grandes professores que são renomados no mundo todo, né? Foi isso que me atraiu, assim. E como é que foi o processo de você pesquisar onde tinha esses cursos, ou quais tipos de curso você poderia fazer, ou quais tipos de universidade? Porque
Porque o doutorado é diferente, que não é um curso específico, né? É um pouquinho diferente, mas conta aí um pouco. Cara, então beleza, eu comecei a me sentir lá um pouco estressado e tal, e pensei, cara, agora é hora de realmente procurar. Se eu quero ser um professor de universidade, eu preciso ter um doutorado. Eu não consigo mais entrar, tipo, para ser um professor de universidade só com mestrado. Eu sei, precisa. Mas é, tipo, é necessário mesmo. Necessário, não, é inegociável. Sim. Não tem como você abrir mão disso. Então eu comecei, aí eu tinha essa ideia de que eu precisava ter um doutorado e de que eu queria fazer um doutorado fora. A minha primeira opção foi a Itália, porque lá eu conheci um professor que era manauara, lá da minha cidade, e ele passou umas férias lá em Manaus e eu cheguei a conversar com ele, falar, como é que é, eu tenho muito interesse. E ele falou, eu acho que você... por gostar muito do latim falado, de escrever em latim e tal, não sei o que, eu acho que essa é a nossa pegada lá em Roma, para estudar em Roma, na Universidade Salesiana de Roma. Aí ele falou assim, bom, eu acho que você pode aplicar. Agora é o seguinte, você tem você vai aplicar você vai se candidatar para o programa de letras clássicas, mas a sua graduação é em língua portuguesa. O seu mestrado também é meio que língua portuguesa. Então, para você fazer o doutorado, você vai ter que voltar, vai ser obrigado a voltar lá para a graduação, terminar uma graduação, voltar para o mestrado, terminar o mestrado, aí você vai entrar no doutorado, num processo que vai durar 2 anos e meio, pelo menos, e sem garantia nenhuma de bolsa. Pois é. E eu casado já, com vida, com carro no Brasil, eu falei, pô, não vou deixar minha vida lá. Aí eu pensei, bom, então vamos deixar essa universidade de lado, por enquanto, e vamos pensar aqui em outras universidades. Aí eu pensei, bom, vamos então começar do começo, vamos escrever o projeto. Então eu comecei a ler livros e tal de filosofia e eu me encontrei com uma ideia do Nietzsche, eu não vou lembrar bem o nome, acho que é assim falou Zaratustra, em que ele fala que essa vida, esse papo que nós temos aqui, ele pode já ter acontecido em outras oportunidades, em outros momentos do universo e tal, e vai acontecer no futuro. E o desafio que ele faz para você, quando ele coloca esse assunto, é o seguinte... se eu dissesse que tudo exatamente que está acontecendo na sua vida vai se repetir inúmeras e inúmeras vezes, você ficaria como? Você ficaria feliz? Ou você estaria gritando como um louco, assim, meu Deus, eu não aguento, não é essa a vida que eu queria e tal. Esse é um desafio, como é que eu posso dizer isso? É um experimento. É um experimento que ele usa para colocar uma provocação. Eu pensei, bom, essa ideia é muito interessante, só que Nietzsche é filosofia contemporânea, moderna. O que acontece com Nietzsche? Ele era um filólogo, ele era um estudioso da antiguidade também. Muitas das ideias dele vêm lá de trás, né? Sim. Grécia e Roma e tal. E essa ideia que ele coloca, ela também vem lá de trás. Vem lá de trás. E eu comecei a pesquisar quem eram os filósofos antigos que escreveram em latim, que tiveram essa ideia também. Aí eu falei... achei um autor, que era o Lucrécio. Aí começa. Bom, não tem tradução do latim para o português brasileiro na época, lá em 2021. Não tem tradução. Aí eu tenho uma prima que mora em Portugal. Eu falei, pô, tem uma tradução para português de Portugal. Envia para mim, compra esse daí. Aí ela enviou. Eu comecei a ler o texto e tirei a ideia de lá. Entendi. Aí eu falei, pô... beleza, agora eu tenho o tema. Vamos escrever alguma coisa e ver quem eu posso citar, quem são os autores que estão trabalhando esse mesmo tema. Escrevi o projeto, em inglês. Aí, qual é o segundo passo? Você tem o tema, escrever o projeto. O segundo passo é você olhar os autores e ver onde eles estão trabalhando. Se eles estão vivos ainda, que tem isso, né? Alguns já morreram e tal. A maioria, né? Enfim, tem muitos que já morreram e tal. Alguns ainda estão vivos por aí trabalhando. Aí, tudo isso aí foi lá em antes... Manaus. Não, mas tudo isso aí foi antes de ver qual universidade poderia, tal, né? Beleza. Só para saber, na linha do tempo aqui, como é que funciona. Exato. Esse é o processo que funciona para mim, né? Funcionou para mim, seria o meu conselho, né? Sim.
escreve. Aí depois que você vê os autores que você cita, você vê se eles já estão, primeiro, vivos. Depois, se eles estão trabalhando. Onde eles estão trabalhando. E aí você consegue, geralmente, ver os e-mails deles. Sim. Aí uma dessas autoras que eu citava era daqui da Trinity College. E tinha um outro que era de Cambridge. Era de Cambridge. O que foi decisivo para essa tomada aí, né, de decisão? O que foi decisivo? O que foi o principal? Foi o inglês. Porque, como a gente estava falando, né, em off, a Cambridge exige que você tenha um inglês 7,5. Tipo, já C1, assim, no IELTS. Então, eles não querem um cara, assim, para desenvolver a língua inglesa, tal. Eles querem um cara que já chega pronto para dar seminário, tarará. E a Trinity não. A Trinity, ela pede o inglês 6,5. 6,5. Que já, ou seja, se você for um falante B2, você garante. Mas você acha que, baseado no seu projeto, assim, quando você escreveu, né? Aí você falou, bom, eu tenho duas opções. Ou a Trinity, ou Cambridge. Pra tentar, né? Duas opções pra tentar. Ou a Trinity, exato. Ou Cambridge. Mas aí... Acho que Oxford também seria possível. Oxford, sim. Mas aí, por causa do seu inglês, aí a única opção foi a Trinity que surgiu? Sim. Aí vem isso, né? Você escreveu o projeto, observa quem pode te orientar, né? Aí você vai atrás das partes mais práticas, né? Burocráticas. Quais são os que eles chamam de requirements, né? Quais são as demandas, os requerimentos. Os requisitos. Os requisitos. Aí, o primeiro requisito que você tem que fechar lá é o inglês. Sempre. Então, aí você tem que ver... Aí, você geralmente tem dois grandes como é que eu posso dizer? Testes, né? Que são o IELTS e o TOEFL. O TOEFL. E eu fui fazer o IELTS e já falando, cara, eu seria legal estudar na Inglaterra e tal, mas esse 7,5 aí tá pegando, né? E eu fiz o IELTS e eu tirei 6,5 mesmo, né? Bem. Sim. Tirei, então assim, no nível de fala, eu já tinha 7, que seria um C1, mas a minha escuta ainda era bem... precisava ser melhorada, então... Aí isso deixou um pouco a minha nota um pouco mais pra baixo, né? Porque você tira uma média no final. Aí eu, com certificado lá de 6,5, eu falei, cara, é Trinity College, é isso. E o seu inglês, você aprendeu onde? Então, eu nunca gostei muito de inglês, essa foi uma história curiosa. Lá na UEA a gente tem... O curso de letra e língua portuguesa, ele começou como dupla habilitação. Língua portuguesa e língua inglesa. Quando, depois de um tempo, a parte de língua inglesa caiu, mas as matérias de inglês continuaram. Então eu fiz na faculdade desde o inglês 1 até o 5. Odiando o inglês. Aí quando eu, tomei vergonha na cara e falei, eu acho que agora eu quero estudar realmente, parei de faltar aula na universidade, parei de... ficar aí namorando a vida e tal, não sei o quê, só perdendo tempo. Aí eu falei, cara, o inglês é fundamental. Aí eu procurei uma escola, não sei se eu posso falar o nome da escola e tal, Pode falar. que é a Minds English School, que ela tem em todo o Brasil. Lá em Manaus também, tem 2 unidades lá, e eles tinham um curso de 18 meses de inglês. 18 meses, que era um curso intensivo. Então, eu comecei... Lá no meio de 2014, quando foi, assim, final de 2015, eu já era B2, assim. Comecei do zero. Entendi. E foi importante, por quê? Porque sem o inglês eu não teria entrado nem no mestrado. Pô, mas o inglês é fundamental, né, cara? Na minha cabeça de quem não queria estudar, não era... Eu falava, cara, não quero, isso é coisa de americano, entendeu? Eu não quero na Estados Unidos. Mas é isso, até pro mestrado, escrever qualquer coisa, né? Eu acho que inglês é a língua da língua da ciência. Da ciência, é isso, né? Então, tem que ter, né? E foi desse jeito que eu aprendi inglês. Aí, mas... Tem uma diferença entre você saber o inglês e você conseguir passar no IELTS. Porque a prova é muito rápida. E eu acho que uma dica que eu dou para quem quer estudar para o IELTS é estudar a técnica da prova. A técnica da prova, exato. A estrutura da prova. Porque, vamos supor, eu tenho um mês
eu já sei o inglês mais ou menos, eu tenho 1 mês para fazer a prova lá. Então, aprender inglês mais, né? Assim, não. O que você sabe, né? Então você tem que ir lá para estudar a técnica de como fazer a prova, como vai ser o listening lá, o que você vai ter que falar, né? Porque você tem que falar também, né? Tem o speaking também. Então, 4 habilidades, né? Sempre. Então, eu recomendo alguém procurar um professor particular ou fazer um curso online, sei lá, da técnica da prova. Exato. Não? Eu fiz esse curso. O IELTS no Brasil hoje, pelo menos no câmbio, né? Ele tava R$1.000. Basicamente... A prova só. A prova tava R$1.000. Aí eu fiz um preparatório pra cultura inglesa que foi 1.700. Então... Era melhor fazer 2 provas se você... Pois é, né? Mas aí tu imagina... Não, o tempo, né? Isso já é pro pessoal que tá em casa pra ver o quão dispendioso é. Não, é um planejamento todo. Não, e tudo isso sem ter garantia nenhuma que iria ser possível, né, vir pra cá. Que iria ser aceito. Nenhuma garantia. Mas e aí? Sim, aí me conte aí. Inglês, beleza. IELTS, resolvido. E aí, o que mais você teve que fazer? Quais são os outros passos aí? Pois é, aí o que acontece foi o seguinte. Eu enviei, agora que eu já tinha o inglês, eu enviei para minha orientadora, conversei em enviar para algumas universidades que também tinham um inglês meio acessível. Eu comecei a enviar e-mail para eles. Olha, sou um estudante brasileiro, tal, meu currículo é esse, já publiquei aqui, já publiquei ali, tal. Tenho experiência, já tenho um currículo muito bom. Vocês aceitariam? Eu tenho esse projeto. Vocês me aceitariam? Eu comecei a enviar. Aí enviei pro cara de Cambridge, mesmo sabendo, assim, que provavelmente não conseguiria. Ele falou que gostou do projeto, falou que eu devia me candidatar e tentar. Eu mandei também para Londres. O cara falou, olha, eu acho que esse projeto aqui, nesse departamento, ele não tem orientador. Mas a orientadora daqui de Dublin, ela gostou do projeto e começou a me orientar, tipo, informalmente. Ela falou, pô, Marcelo, eu gostei do teu projeto. Eu acho que você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar aqui. Lê esse livro aqui, lê esse artigo aqui. E me manda um outro e-mail com as correções que eu tô te falando. Beleza. Aí eu mandei de novo e-mail pra ela, gostei, agora tá bom. Corrige mais algumas coisas. Depois, nessa segunda vez que eu mandei, ela já falou, agora eu acho que tu já tá pronto pra fazer a aplicação. Pra se candidatar formalmente, né? E pagar a application fee, né? Que é a taxa, que é 50 euros. Pô, mas legal, né? Que ela te ajudou, assim, no início. Isso é comum de acontecer? Isso é comum de acontecer, eu creio. Essa, na verdade, é a forma que eu diria que é a forma certa de você abordar um professor, sabe? Você... Quero fazer um PhD, quero fazer um mestrado, manda um e-mail antes para as pessoas, como é que eu posso dizer? Como é que a gente chama? Não é um gerente que a gente fala, um coordenador do curso. Manda um e-mail pro professor que você quer que seja o seu orientador, né? Essa é a forma, né, de você mandar. Claro, capricha no inglês, coloca lá que você usava o ChatGPT. Acho que na minha época nem tinha ChatGPT. Esse coordenador em inglês seria o quê? É o Dean ou não? Ou é outra coisa? Eu acho que é um pouco mais abaixo. Eles chamam de Head também. Head of the Department. Também. Só pra quando a pessoa for procurar lá, ela saber. No meu caso, eu já sabia que eu ia na orientadora, que era a Mônica Gale. Então eu não procuro... Mas quando eu queria tentar em Londres, eu mandei pro Head mesmo, do departamento, pra ele me indicar pra alguém. Ele já chegou... te direciona. Aí ele mesmo chegou na conclusão de que ele achava que o meu trabalho não ia ter muito futuro ali, né? Entendi. Então, assim, por exemplo, Marcelo, tu nunca quis ir pra Portugal. Não, né, não tenho nada contra Portugal, mas assim, a questão é se vai ter gente pra aceitar o trabalho que vai me ajudar pra caramba, entendeu? Nesse tema, né? Então, pô, mas é interessante. Aí é procurar pessoas, né? Porque são pessoas que vão realmente te direcionar, te ajudar. Não é simplesmente fazer a aplicação diretamente, né? Com certeza. E hoje tem aquela velha lenda urbana, né? De que em 7 cliques na sua rede social você consegue falar com qualquer pessoa no mundo, até com o Papa.
É verdade. Eu acho que eu consigo falar com papo em 7 pessoas. Porque a Trinity deve ter alguma ligação com a... que era uma... Pô, Trinity vem de Trindade, né? Deve ter alguma ligação católica aí, né? No meio. Sim, sim. Na verdade, é protestante, né? Tem a tradição católica é a UCD, que é a University College Dublin. Eu falando besteira aqui. Enfim, mas de todo modo, é esse o caso, né? Assim, todas essas grandes universidades, ela tem uma página no Google, e todos esses grandes professores, eles têm lá a fotinha dele, os principais interesses deles, né? Qual tipo de trabalho eles querem orientar e os e-mails. Alguns têm até celular, enfim. Aí, então, cabe a você saber usar saber procurar e saber chegar, né? Saber escrever o e-mail, né? Pra não com assustar educação também, né? Não assustar o caboclo ali lá, né? De cara, né? É verdade. Falar, tô te perseguindo aí, já te adicionei no Facebook, no Twitter, no Instagram. Não é assim que chega. Verdade. Né? Bom, e aí depois desse processo que ela meio que informalmente ali ajudou você e tal, aí você fez a aplicação, pagou, você falou 50 euros lá. Dá uns 250 reais, né? Atualmente, por aí. Pô, aí só gasto, né? Até vai agora somando. Só foi gasto. Ó, R$1.000 do IELTS, 1.700 e pouco do preparatório pro IELTS, 250 só pra me candidatar. Se o cara vai aceitar, vai saber. Entendi. Aí, essa aplicação aí sim, você envia o trabalho, né? Exato. O que você fez. Submete o trabalho. Mas só isso? Você tem algum suporte nessa aplicação de falar assim, bom, já foi revisado por alguém? Não. Então, aí é o seguinte, quando ela deu ok, aí eu tive que cumprir os outros requisitos. O requisito número 1 é mandar um currículo vitae normal. Depois você manda o que eles chamam de sample of work, que é como se fosse uma amostra do seu trabalho, algum trabalho que você já escreveu, uma publicação que você tenha. Aí, nessa publicação, eu escrevi, tinha uma publicação que ela era toda em latim. Porque, tipo, eu morava no Brasil, só escrevia para brasileiro, então eu não tinha escrito nada em inglês. Então, quando eu acho que eu escrevi alguma coisa em latim e que era uma língua que a professora e o pessoal do departamento conseguiria ler, eu acho que chamou uma atenção para um cara que escreveu um texto de 20 páginas em latim. Eu acho que esse cara deve ter meu... Então, aí tem esse sample of work. Você tem que ter 2 cartas de recomendação. E aí você conseguiu de quem? Eu consegui do meu orientador de graduação, que fez o meu TCC lá comigo, e uma pessoa que foi minha professora no mestrado. Eu tô esquecendo mais alguma coisa? Não, Você tem que mandar o seu diploma, traduzido, óbvio. Aí já é outro gasto. Gasto. Você coloca o seu diploma, no meu caso eram 2 gastos, porque era o diploma de mestrado e de graduação. E você coloca os históricos de graduação e de mestrado. Gasto não, investimento. É um investimento. É um investimento, é verdade. Sim. Além disso, eu acho que foi só. Eu acho que só um detalhe que eu acho que eu posso falar é que o projeto que eu escrevo, que geralmente se escreve, ele tem umas 500 palavras. Sim. 500 palavras é pouco, né, então? Exato, é pouco. Você tem que ser muito preciso e muito sintético, não dá pra... Porque ali, na verdade, não é o projeto em si, né? É só a proposta do projeto. É a proposta do projeto. Mas já é diferente da Unicamp, lá onde eu estudei, que por um mestrado, pra eu sair lá da graduaçãozinha, quando eu era um baby lá, pra ir pro mestrado, já foi 10 páginas. Caramba, Aí já é uma outra diferença do Brasil pra sei lá... Reino Unido de modo geral. No Brasil se conta em página e aqui se conta em palavras. Sim. Então os colegas falam assim, o meu texto tem que ter tantas palavras. Eu falei, cara, faço a menor ideia de quanto é isso. Quero saber em palavras. Então é isso, você tem que escrever, o seu research proposal geralmente tem que ser umas 500 palavras ou não, muito mais que isso. Entendi. Aí, isso aí demora quanto tempo até eles aprovarem? Demorou uma semana. Uma semana. Uma semana, é muito rápido. Foi muito rápido. Beleza. Aí, então, aprovado. Aí agora, no caso, o Trinity College tem os cursos mais caros aqui da Irlanda. Então, imagino que para você estudar lá,
Pô, um mestrado comum lá é o quê? 20 mil euros, 30 mil euros, sei lá. O mestrado eu não tenho muita noção. O doutorado é anual. Sim. A anuidade gira em torno de 11 mil euros. 11 mil euros, doutorado. Doutorado. Para pessoas que não têm cidadania europeia. Então, e aí você falou, bom, agora eu vou pagar isso aqui. Como é que foi? Não, aí... Como é que foi aí o sistema de correr atrás da bolsa? O sistema de correr atrás da bolsa começa justamente quando eu abordo a professora já um pouco antes da aplicação, né? Você tem que deixar claro para o seu professor que você só vai conseguir cursar o doutorado se você tiver uma bolsa. Alguma coisa que corte esse gasto, né? Entendi. Tipo, por mais que eu tenha vindo de uma família de classe média, tal, no Brasil, tal, tenha tido uma boa educação, tal, condições, 11 mil euros são 11 mil euros. Pô, 11 mil euros é proibitivo, né? Proibitivo, vamos ser sinceros, né? Porque aí por isso que eles são considerados posh, né? Eles são os chiques, né? O Trinity tem essa fama, né? E é assim... É até meio discriminatório quando a gente vai olhar assim, porque para europeu esse custo cai aí umas 3 vezes, né? Eu acho que deve ser assim uns 4 mil, 5 mil. Deve ser uns 7 mil. Então... Pela metade aí, 6, 7 mil. Entre 6 e 7. Tudo bem. Ainda é caro, mas é bem mais acessível, né? Mas tudo bem, beleza. Aí você viu lá 11 mil euros. E aí, como é que faz para conseguir a bolsa aí depois, né? Então, eu falei isso pra ela, falei isso pra minha professora, ela disse, bom, Marcelo, a gente tem algumas opções aqui. A primeira opção, a bolsa que é a mais prestigiada da Irlanda se chama IRC, que é a Irish Research Council, que eles pagam... Até isso é diferente, né? Eles pagam cerca de 18 mil euros por ano. Aí você tem que fazer a conta na calculadora para ver quanto é que é isso por mês. Sim. Eu fiz esse processo. Não consegui. É muito difícil. Muito, muito difícil esse processo. Porque, se eu não me engano... Eu não vou conseguir dar uma ideia de quantas bolsas ele tem por ano. Tem uma outra bolsa que ela é do... Government of Ireland. Então é GOI, que você coloca scholarship. Você coloca isso no Google e você vai achar essa bolsa, que já é 10 mil euros por ano, que já é menos do que a bolsa que eu recebo hoje em dia. Mas é uma bolsa também super concorrida. Beleza. Concorri nessa daí e não consegui. Aí... Tinha umas bolsas lá da universidade que já tinha uma pessoa utilizando a bolsa. Então, eu consegui, finalmente, eu achei uma que eu acho que eu poderia me candidatar com uma certa chance, que era a John Dillon Fellowship. John Dillon Fellowship é uma bolsa de 13.500 euros, que dá mensalmente 1.125 euros por mês. Né? E ela é voltada apenas para estudante de PhD, cujo seu tema é filosofia antiga. Ele é só para filosofia antiga. Boa. Só para filosofia antiga. Como é que essa bolsa existe? Ela é de uma mulher rica, que eu esqueci o nome dela, que ela, com certeza, né, para tentar escapar ou ter algum tipo de abatimento nos impostos, ela financia um estudante, né, a educação do país, e é dessa fonte que sai essa bolsa. Mas são quantas bolsas? Você tem ideia? Uma. Essa é uma diferença da Irlanda pro Brasil também. Geralmente no Brasil, eu fui bolsista no mestrado. Consegui bolsa lá também. Você consegue a bolsa pro ano, por todo o período. Sim. Peraí, pode falar. Tá, tudo bem. Na Irlanda, tem muitas bolsas que você consegue para um ano só. Para um ano. Então tu consegue um ano, no outro ano tem que aplicar de novo, tem que conseguir de novo. Todo ano é uma batalha. Cara, mas aí vai ser sacanagem, você pode deixar o curso pela metade. Exato, mas aí isso vai da honestidade, do profissionalismo do estudante, né? Eu falar, olha, professora, eu só consigo estudar com bolsa, porque é
sei lá, 11 mil euros, eu não dou conta de pagar isso. Entendi. Sobretudo eu que pago em real. E são quanto tempo aí de PhD no total? 4 anos. 4 anos. Isso, 4 anos. Certo. Então, aí essa mulher lá que investe, né, que patrocina essa bolsa. Exato. Todo ano. Então, você vai ter que ficar aplicando isso aí todo ano. Exato. Ela, com certeza, né? O processo, ela entrega, né, o valor para o governo, e quem administra, né, é o Departamento de Filosofia. Aí vem as coincidências da vida, assim. Que não existem muitos estudantes de filosofia antiga no Departamento de Filosofia. Então, nas outras bolsas, eu tô concorrendo com a Irlanda inteira. Gente que tá aplicando da China, Estados Unidos, querendo estudar aqui. Aqui não, eu tô só com o pessoal do departamento. E no departamento não tem muita gente que está estudando filosofia antiga. Então eu meio que entrei meio que perfeitamente ali no requisito, né? Vai filtrando, né? E tem gente que não precisa da bolsa também. Tem gente que não precisa da bolsa, né? Eu não sei quem são essas pessoas, sinceramente. Não, uns chineses lá, não sei, né? Mas aí alguém não precisa. Eu acho que essas pessoas que não precisam de bolsa, geralmente, sobretudo estrangeiros, são pessoas que já têm o financiamento do seu próprio país. Tem muito chinês, assim, na Trinity, então... Eles devem trazer alguma coisa, acho que o país... Tem muita bolsa para americano também. Então, são países que investem mesmo na pesquisa, entendeu? Dá um aporte pro cara, assim. Quem sabe, daqui pro final do meu doutorado, o Brasil volte a financiar o doutorado pleno, que é esse o programa. O Brasil, hoje em dia, ele financia o estágio sanduíche, que é você passar um ano, ou de 6 meses, 3 meses a 1 ano. Mas em o doutorado... país. Você faz um estágio, né? Você... sai de São Paulo, vai estudar na Itália e colabora com o professor, né? Tem acesso à biblioteca, participa de evento, viaja, tarará. Mas para você fazer um negócio inteiro, aí não tá rolando ainda com financiamento do governo brasileiro. Entendi. Então todas as minhas bolsas são daqui. Mas Mas eu acho que mesmo assim vai ser difícil ter uma bolsa que vai financiar esses 11 mil euros por ano, né? Aí a minha bolsa, ela abate esse valor, né, de 11 mil euros e ainda dá um aporte pra, tipo, viver, né, pagar aluguel e tal. Você pode trabalhar enquanto... Posso. Hein? Então você tem um visto de quê? De estudante? O Stamp 2, normal. O Stamp 2. Como qualquer outro estudante, posso trabalhar até 20 horas. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.